Amados, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 26 em diante, está escrito assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Eu vou repetir. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique o que se refere ao profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é o autor da vida, Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é poderoso, porque Ele é Deus. Amém? Amados, acabamos de ler algo muito impactante, muito tremendo, algo que aconteceu e deixaram registrado para que nós hoje pudéssemos refletir e tirar lições desta grande e magnífica passagem da Bíblia, o qual nos mostra aqui a conversão de um homem etíope, eunuco, que não fazia parte de Jerusalém. E para falar mais precisamente, um lugar muito distante, dentro da geografia
de Jerusalém, da época de Cristo, e não era fácil estar saindo de um lugar ao outro, de carruagem, muitas vezes a pé, e aí por diante. E aconteceu esse fato. Mas quando nós lemos a palavra, nós também precisamos entender que a Bíblia está registrado nos evangelhos acerca de 4 Filipes. E nós vamos ver que 2 deles eram da casa de Herodes, o grande. Filho dele se chamava Filipe. E este, nós podemos ver, eu até separei aqui, eles estão relacionados à casa de Herodes. Nós podemos ver em Marcos capítulo 6, versículo 17, e também em Lucas 3, 1, quando fala justamente de Filipe, esse Filipe, o qual está inserido nos evangelhos de Cristo. E tem o outro Filipe. Este outro Filipe é o Filipe de Betsaida, da Galileia. Este é o 5º na hierarquia do ministério de Cristo. Este Filipe é o apóstolo de Cristo. Este é o que Jesus perguntou a ele: que daremos de comer a esse povo? E ele diz: o que é 200 denários para comprar pão, e aonde há de comprar? E por aí vai. Jesus faz uma pergunta, ele responde outra. Ele faz outra pergunta a Jesus. E quando a gente lê, irmãos, essa passagem, nós precisamos entender. E Atos, está escrito aqui em Atos, no capítulo 5 de Atos, em 2 houve o Pentecostes, aonde o próprio Jesus disse: ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto venha poder sobre eles, que o Espírito Santo Consolador seria derramado sobre eles. E foi derramado. E grandes coisas aconteceu depois daquele grande fato, daquela coisa maravilhosa do Pentecostes. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam fazendo a obra a todo vapor, né? Como se diz, estavam mandando descer fogo do céu, e as coisas estavam acontecendo, e grandes coisas e grandes milagres foram vistos em Jerusalém, através destes homens que obedeceram à voz de Deus, aonde ele disse, antes de subir, ficai em Jerusalém, ou seja, fiquem juntos, estejam unidos, junto, como corpo, o mesmo corpo que o Senhor deu, porque Ele é o cabeça, e nós estamos inseridos no corpo, o qual nós hoje vamos participar da ceia do Senhor. Que maravilha, porque você faz parte do corpo de Cristo. Mas pela obediência, eles ficaram, muitos desistiram, foram embora, não provaram da bênção e do poder que foi derramado sobre eles. E começa no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eles já estavam sendo muito conhecidos, as coisas estavam acontecendo de maneira maravilhosa, e isto incomodou demais o sumo sacerdote. No capítulo 5, nós vamos ver que o Sinédrio, eles se reúnem, eles estavam incomodados com os apóstolos de Cristo, e no capítulo 5 mesmo, eles são presos por ordem do sacerdote, todos os apóstolos. Mas a palavra de Deus também nos ensina, se você ler no capítulo 5, pode ler, você vai ver que eles, passado outro dia, ele dá ordem para que vá buscar os apóstolos,
Mas alguém foi lá e diz a palavra que ele chega, vê a porta fechada, mas quando você lê, a palavra de Deus diz que o anjo abriu a porta e eles saíram. Você vê isso em filmes. Hoje, cientificamente, essas coisas de abre uma porta, sai e teletransporte, sai daqui, vai para ali. Cientificamente, hoje você vê nos cinemas, hoje está por aí essas coisas de abre portal, abre não sei o quê. Mas o nosso Deus, esse sim, desde o princípio, ele já fazia coisas tremendas. E ele faz, porque ele é Deus. Não posso te explicar como, mas a Bíblia nos informa e mostra que eles foram até lá e viram a porta fechada, os sentinelas no lugar, estava tudo, mas dentro da cela, eles não estavam, porque quem tem Jesus não está preso e não está preso, liberto está, em nome de Jesus. Aonde estiver, você é liberto pelo sangue de Cristo. Aleluia. E diz a palavra no capítulo 5 que eles foram à sinagoga, porque o anjo diz, vai à sinagoga, e eles voltaram para pregar na sinagoga, e eles estavam ensinando na sinagoga. E eles chegam na sinagoga e vê lá, não é eles que vocês prenderam, estão aqui. Como pode? Não se explica o poder de Deus. Se você crê em Deus, irmão, não deixe que ninguém roube a fé que você tem no teu Deus, porque Ele é Deus do impossível. Ele pode fazer coisas que nenhum homem pode explicar, porque Ele é Deus de glória. Aleluia. E eles conversam com eles começam a fazer questionamento aos apóstolos, mas um tal de Gamaliel se levanta. Gamaliel levanta, o homem que era respeitado. Este homem começa a falar com eles acerca das coisas. Ele começa a conversar com eles, olha, porque vocês não podem ficar agindo dessa forma. Você vai ver no capítulo 5, versículo 34, é o parecer de Gamaliel. Esse Gamaliel era muito respeitado, então ele começa a falar com eles. Vocês lembram de Teudas? Lembra dele? Pegou 400 discípulos, pessoas que seguiam ele, eram cegamente por ele, mas ele morreu, foi disperso e acabou. Ele está falando com eles, ele está falando com o sumo sacerdote, ele está falando com o sinédrio, ele está falando com aquele pessoal que se achava, eram os fariseus, os religiosos, que queriam que parassem de falar no nome de Jesus. Era só isso. O inimigo não quer outra coisa, meu amado. Ele quer que você deixe de crer em Jesus. É só isso que ele quer. Ele quer que você abandone a sua fé em Cristo Jesus. Não importa se você crê em outras coisas para ele está tudo bem, mas em Cristo Jesus ele quer que você abandone a fé que você tem no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós estamos firmados na rocha, haja o que houver, nós não abandonaremos a fé em Cristo Jesus. Aleluia. E ele vem falando, foi todos mortos, obedeciam, foram dispersos. E ele vem, depois levantou-se quem? Judas, vocês lembram? O Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, vocês lembram? Ele está falando, também este foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, ele está conversando com eles, dando a ele uma ideia, olha, não faz isso, não mata eles, faça isso não, porque a multidão estava alvoroçada em Jerusalém, eles estavam muito alvoroçados, porque grandes sinais e maravilhas eles faziam. Então, não façam isso. E ele vai conversando. Então o sinédrio concordou com tudo aquilo e disse, não vamos, boa essa ideia que foi dada para a gente. Então eles açoitam os
apóstolos, eles batem nele, eles fazem coisas absurdas com ele, e eles são dispersos, eles são liberados, eles continuaram a pregoar a palavra. Então, no capítulo 6, aumentava cada dia mais o número de discípulos, muitos se convertiam, houve uma murmuração entre eles, então, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas, então é aí que eles fazem. Então eles começam a dizer, lá no versículo 2, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para serem os encarregados desse serviço. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então este parecer agradou muito a todos os discípulos, a todos os que estavam ali. Então eles começaram e elegeram, agora sim, eles elegem Estevão, aleluia, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Então eles elegem Filipe, olha ele aí, Filipe, ele foi o evangelista, ele era o diácono, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos agora, a quem se refere este Filipe? Muitos confundem, diz que é o apóstolo e começa a misturar, mas não é este Filipe que corre até o eunuco, que as ordens de Deus que foi dada a ele levanta-se do seu lugar e vai cumprir o ide de Deus e vai cumprir o que o Senhor assim ordenou. É este Filipe que foi separado para o serviço da casa de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É esse. Foi também separado o Procoro, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Esses foram os 7 que foram escolhidos, e entre esses 7 está o que nós acabamos de ler. E com esta palavra precisamos, irmãos, sermos um Filipe nesse tempo dos fins. Precisamos ser obediente à palavra de Deus. Observe, quando a gente lê, a gente vai entender que nada pode impedir o agir de Deus na vida de alguém. Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus assim determinar e mandar, se você não cumprir, não fizer, outros farão no seu lugar. Porque a obra de Deus, ela não pode parar jamais. Ela é uma constante. Não se pode parar o agir do nosso Deus. Não pode. E nessa situação nós vamos ver fatos muito importantes e muito importante para a nossa vida nesse caminhar dos dias de hoje. Você vai ver que um anjo do Senhor falou com ele, mandou que ele fosse para o sul, para uma terra deserta, descendo Jerusalém para Gaza. Este homem estava voltando para a Etiópia. Aleluia. Este lugar, irmão, era um lugar deserto. Você vai ver alguém dando uma ordem e alguém obedecendo. E quando nós lemos a Bíblia está sempre ordem de Deus. Deus tem dado ordem ao seu povo. E quando nós lemos a palavra, nós temos que entender que não é para ficarmos parados. Será que é? É ordem de Deus. Se Deus deu uma ordem,
Não se junteis com pessoas que não querem nada com Deus. É ordem, não se junte. Você pode falar, você pode, mas não, quem convive no meio de pessoas que não querem Deus, senta à roda dos escarnecedores, vive uma vida, está indo contra uma ordem, é ordem de Deus, é ordem, e se é ordem, tem que ser cumprida, e nós vamos ver alguém obedecendo, esse alguém é Filipe obedece, aleluia. Era uma rota deserta, possível muito perigosa. O anjo no versículo, aí você vai ver que ele está conversando, o anjo disse, vá, e no versículo 27, prontamente, Filipe obedeceu a ordem de Deus, não ficou imaginando, se é uma ordem de Deus, temos que cumprir, irmãos, o que Deus assim determina na minha e na sua vida. Você é escolhido de Deus, Jesus te chamou, Jesus ele te ama, mas ele quer que nós façamos a obra a qual ele quer que cada um faça. Pregue o evangelho, fale do amor de Jesus, e a maior pregação é o testemunho de vida, irmãos. No versículo 27, ele obedece, levantou-se, ele foi ignorando tudo e todos os fatos, tudo que possa acontecer contra ele. Ele foi até uma cidade, uma estrada deserta. Imagine alguém sendo levado. Será que ele foi correndo, irmãos? Se teletransportou? Não era lugar perto, era longe, ele foi. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Nós não podemos explicar o agir de Deus na vida de ninguém. Apenas nós temos que crer que Jesus pode transformar uma vida. A pior possível, Ele transforma. Muitas vezes um homem caído como um trapo, o diabo bateu, espancou, botou ele ali, porque o diabo quer isso, que a pessoa vire algo, sabe, triste, sem moral, sem nada. Jesus pode transformar essa vida, levantá-lo do pó, da cinza, e dar a ele uma nova vestimenta, e fazer dele um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, porque Jesus, ele é tremendo. Mas alguém tem que fazer o que Filipe fez, ir. Alguém tem que ir. E Jesus é poderoso para te usar. Não é você, não sou eu, irmão. Esse dom é de Deus. E Ele quer que cada um fique na posição, Ele quer te usar para você ser usado dentro da tua casa. Mas como vai usar, irmãos, se muitas vezes a gente está sendo levado pelas nossas situações de vida, nervoso, agitado, não tem paciência, começa a fazer as coisas, o inimigo, ele é astuto, aí a pessoa diz que é crente, é sempre essa palavra, já ouviu? E diz que é crente. É Jesus falando, irmão, escuta. É para tomar posição e mudar. É para a gente entender que Jesus quer nos usar, mas Ele quer usar no profundo. E para usar no profundo, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo, tem que se santificar, pedir perdão, buscar mais de Deus e se colocar na posição para ser usado por Ele. Aleluia! Você vai ver que ele prega muito para os samaritanos. Ele está pregando para os samaritanos. Ele foi usado de maneira tremenda em Samaria.
No capítulo 6, nós vamos ver que muitas coisas aconteciam, porque no capítulo 8, no versículo 4, olha o que está escrito: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, este o qual nós falamos, ele foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ele deu continuidade. A maior maravilha que eu já li na palavra de Deus foi o encontro de Jesus com a samaritana num poço de Sicar. Quem lembra? Jesus prega para uma mulher e Jesus prega para ela de maneira tão maravilhosa, tão pessoal, irmãos, porque os discípulos foram comprar, foram fazer compras, porque na verdade eles estavam ainda impregnados com a religiosidade, porque os judeus não falavam com o samaritano, então eles deram vou fazer compra, e Jesus não, entrou e foi até o poço de Sicar, lembra? E pregou para uma mulher samaritana. Ali a semente foi lançada, e aquela semente gerou muitas almas para o reino de Deus. Aleluia! Aí agora, Filipe vai dar continuidade. Eles já pegam a terra adubada, irmãos. As pessoas estavam sedentas querendo Deus, porque aquela mulher falou de Jesus, e ela falou de maneira tão maravilhosa, que os que ouviram foram ter com Jesus, e eles dizem a ele: não conheço, mas por você falar, mas agora por andar com eles, agora eu ando com Jesus, agora eu entendo, eu estou ouvindo dele. Isso aí, irmãos, é para nos ensinar, a mim e a você. Você tem que ter um testemunho de vida com Deus, um particular com Deus, é você que tem que ter. Jesus, ele quer ter um particular com a minha vida e com a tua vida. Você tem que ter algo, irmãos, com Deus, de maneira extraordinária, não de ouvir uma pessoa falar de milagre, falar que foi usada. Deus quer te usar, Deus quer fazer milagre na tua vida, porque Ele é Deus. Agora você tem que buscar mais, andar mais com Ele e mergulhar mais na palavra, porque Ele vai fazer grandes coisas em teu favor, aonde você estiver. Aleluia! Então Filipe anunciava o evangelho. Olhe bem, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Era esse Filipe. Agora imagine, Filipe está, irmãos, no ministério abençoado. Filipe, ele está no lugar que muitos gostariam de estar. A igreja dele está lotada. Aonde ele passa, ele é admirado. Estava tudo indo de vento em popa. Estava tudo indo mas o Senhor, nosso Deus, Ele é tremendo, irmãos. Ele é Deus, Ele é poderoso. A palavra de Deus diz que os apóstolos foram a Samaria, porque ouviram falar. Então, eles foram para lá, porque eles ficaram muito querendo saber o que é que estava. Então mesmo no capítulo 8, no versículo 14, você vai ver Pedro e João em Samaria. Os apóstolos foram para lá para saber. Então os apóstolos chegam, e quando os apóstolos chegam neste lugar, o anjo de Deus dá uma ordem a ele: vai para um lugar, numa estrada deserta, vai que eu estou te mostrando.
e ele cumpre o ide de Deus. Olhe bem, Deus ele pega uma situação, Deus não quer, irmão, que nós ficamos em uma área de conforto, sabe? Tem pessoas, irmãos, que estão abandonando Deus porque está confortável onde está, e não entende que o chamar de Deus, o ide de Deus, é a qualquer momento, é a qualquer hora. Se você está preparado a abandonar tudo, irmãos, para fazer a obra de Deus, que Deus assim manda você fazer, a que nós façamos a sua obra, irmãos, ou muitos, irmãos, não fariam o que este homem fez. Ele estava muito bem, ele estava muito bem dentro de Samaria, porque ele estava acostumado com as boas pregações, tudo conforme o que manda o figurino, como diz o velho ditado, irmão. Nosso amado homem de Deus estava numa situação cômoda, confortável, uma situação boa. De repente Deus surpreende ele com uma viagem, irmão, longa de aproximadamente 80 quilômetros de distância, e ele não volta para Samaria, não. Ele começa a descer e ele vai para outro lugar, ele não volta mais, porque Deus assim determinou, porque aqueles apóstolos que foram para Samaria, com certeza levantou para fazer a obra de Deus. Irmão, entenda, Jesus, ele está movimentando as coisas nesse ministério, está colocando um lá, tu coloca outro aqui, chama outro para lá, e o pastor Alan está andando, ele está lá viajando, ele está fazendo o ide de Deus, é porque Deus quer, irmão, Deus tem pressa na sua obra, os tempos dos fins estão aí, irmãos, existe muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, alguém que faça o ensinamento, o discipulado de Deus, da palavra verdadeira, porque muitos irmãos estão como este eunuco, ele saiu do seu país, foi para Jerusalém, ele foi adorar, ele entrou no lugar, irmãos, ele entrou no lugar de adoração, ele viu o incenso queimar, ele viu o culto, ele ouviu uma palavra, e ele estava ali, era festa, era uma coisa boa, ele estava naquele frenesi, naquela religiosidade, mas depois ele teve que voltar, e quando ele volta vazio, sem Deus, sem conhecer a verdade, porque ele estava vazio de Deus, irmãos. Muitas igrejas estão dessa forma, muitas pessoas entram na igreja, entra e sai da mesma forma, vazio, porque não entende que Deus quer que cada um busque mais dele para ser cheio do seu poder e do seu Espírito Santo, e ele quer te usar, igreja de Deus, ele quer te usar, ele quer usar cada um, irmãos. Existe muitos que estão aí igual o eunuco, estão na igreja, irmãos, mas não tem um ensinamento, é mais para festas. Teve festa, tá bom, tá tudo bem, louvor bacana, tá tudo, mas uma hora vai entrar na sua carruagem, uma hora vai ter que descer de caminho para sua casa, uma hora vai ter que voltar, e quando volta vazio, volta questionando, volta querendo saber. Mas esse tinha no coração um desejo verdadeiro de conhecer o Deus eterno. E Jesus sabe quando você tem esse desejo, Ele sabe quando você realmente quer Ele. Então Ele move os céus e a terra para que você seja tocado e aprenda mais da sua palavra, porque Ele é o Deus da obra. Deus, Ele pega Filipe, o ministério maravilhoso, tudo estava indo bem, ele tinha todo o respeito,
Ele estava em Samaria. A perseguição era grande lá em Jerusalém. Os apóstolos ficaram. Só eles ficaram. Mas eles foram porque Deus assim teria que ser feito. Se todos ficassem muito bem em Jerusalém ficavam. Então Deus, ele é tremendo, ele pega o primeiro mártir, pegou Estevão, um jovem, cheio do Espírito Santo de Deus. Entra dentro da sinagoga, começa a pregar a palavra de Deus com autoridade. Aqueles homens ficam tão cheios de coisas malignas que rangem os dentes. Então eles botam ele para fora e apedrejam Estevão. E ali começa a perseguição. E dessa perseguição eles foram dispersos. E é aí que o inimigo não entende. Quanto mais bate num crente cheio do Espírito Santo, mais ele cresce. Quando você é cheio do Espírito Santo, quanto mais você leva chicotada, mais você glorifica a Deus. Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Quando eles foram chicoteados, saíram alegres. Vai entender isso? Saíram alegres porque eles entenderam que eles estavam sofrendo por Jesus Cristo. Muita gente abandona Jesus por causa de coisas tão pequenininhas, pastor Geraldo. Coisas minúsculas. Abandonam Jesus e o caminho da vida por causa de coisas banais. Imagine, irmão, se hoje você fosse levado para uma praça e ser açoitado na frente de todos e de tudo. Você abandonaria sua fé? Irmão, nós temos que olhar a palavra de Deus e ver que a coisa é mais profunda. Nós temos que buscar mais de Deus e estamos mais compromissados com as coisas de Deus. E estamos mais buscando a presença de Deus e nos enchermos do Espírito Santo de Deus para esse tempo. Porque o inimigo, irmão, a todo momento ele ataca, ele vem voraz em cima. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Jesus pega um homem, estava ali, todo na hora de conforto dele. Jesus disse: não, chega, sai do conforto, vai para o deserto. Será que Filipe, irmãos, se fosse outro, não vou nada, está tão bem, a igreja está lotada, todo mundo gosta de mim, eu vou para onde? Nova Iguaçu, vou nada. Eu vou para outro estado? Não. Campo Grande, ou qualquer lugar, aqui no Rio, hein? Aqui no Rio. Eu não vou para outro estado? Não, não dá, eu tenho tudo aqui, a minha vida está aqui. Você está preparado para ser usado por Jesus? Escute, o teu conforto, o nosso conforto, muitas vezes nos separa de Deus. Tem pessoas que têm uma vida tão boa, esta hora está na praia, está com sua lancha, conforto. Vai sair da lancha de uma água cristalina, o sol bombando, para estar na igreja. Mas aquele que busca o Senhor e sabe que nós estamos aqui só de passagem, se alegra quando está na casa de Deus, no domingo pela manhã. Aleluia! Porque é mais prazeroso estar na casa do Senhor do que em muitos outros lugares. O melhor é estar na presença do Pai, porque tudo aqui é passageiro, mas o que Deus nos tem dado, nos tem prometido, é a vida eterna com Ele. Aleluia! A vida eterna com o Rei da Glória. Não vamos precisar desse sol, irmão, porque ele brilha mais que o sol. Não vamos precisar, irmão, de mais nada, porque o corpo glorioso que ele há de nos dar, irmãos. Não perca nunca a sua fé em Cristo, mas fale do amor de Jesus para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de salvação.
Aleluia! Ah, meu Deus! Deus, Ele pega a zona de conforto. Deus sempre vai chamar as pessoas especiais, irmão, para obras especiais. Você é especial de Jesus. Jesus quer te usar. Ele quer usar você dentro da sua casa. Ele quer usar você e a mim, sabe como? Perdoando. Tem família, irmão, que estão dilacerada. Seja o Felipe dentro da sua casa, lá do lado dessa carruagem, cheio de problema. Ela precisa ouvir Deus. Ela precisa ouvir a palavra. Ela precisa ver em você algo que só os que têm o Espírito Santo têm. Eles precisam ver em nós, irmãos, Cristo em nós, refletindo a sua glória. Quando nós abraçamos alguém, perdoamos alguém, falamos com carinho e amor com as pessoas. Sejamos, irmão, alguém que dentro de um lar traga a vida, traga a alegria, traga a restauração, traga o entendimento das coisas. Aonde houver contenda, a paz chegou, porque você é a paz. Mas quando você chega, ou eu chego, será que é a paz? Irmão, a gente tem que buscar mais de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus é que faz as coisas impossíveis acontecer na nossa vida. Aleluia! Então nós aprendemos aqui, irmão, se você quer ter um ministério abençoado, frutífero, espiritualmente falando, irmãos, levante-se, não fique parado. Irmãos, Filipe recebeu uma ordem, ele levantou, ou seja, ele estava sentado. Nós temos que nos levantar e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Porque esse tempo, irmãos, está se findando. Quando Filipe ele obedece o ide, ele encontra o propósito da sua viagem missionária. Ele vai. Então um etíope eunuco sem nome, ele não era judeu, não veio de muito, mas veio de muito longe, e também com o propósito dele ser salvo. Era isso que ele queria. Uma pessoa vem para a igreja, irmão, tem que entender qual é o teu propósito, irmão. É vir buscar carro, é vir buscar bênção? Não, irmão, é a tua salvação, a salvação da tua alma, é você se arrepender dos seus pecados, é entender que se não tiver arrependimento de pecado, não tem como haver salvação. É arrependimento total a Deus de tudo o que fazemos, irmãos, contrário à sua palavra. É necessário ter arrependimento o mais rápido possível. Filipe e o eunuco não tinham algo em comum. Os dois empreenderam uma longa viagem. Ambos de um lado e do outro, irmãos, mas com um propósito. E qual é o propósito maior, irmãos? É o propósito de Deus. Deus tem propósito, e qual o maior propósito que Deus tem, irmãos? Salvar as almas perdidas. Falar para aqueles que precisam ser salvos. Nós temos que apregoar a palavra, irmãos, todo tempo. Jesus quer te usar. Jesus quer nos usar, porque Ele nos chama pelo nome. Você é amigo de Deus? O amigo faz o que agrada ao amigo. O amigo faz o que o amigo pede. Jesus é o nosso amigo. E Ele quer que cada um se arrependa, olhe para Ele e diga: Jesus, eu quero fazer a tua obra.
Porque a maior alegria, irmãos, não é conquistar as coisas, é você ver alguém que está no pó, perdido, chorando, igual um trapo, e você fala do amor de Jesus, porque você está cheio, e você fala porque você acredita, crer verdadeiramente no que você está dizendo. Então você é cheio do Espírito Santo, e quando você fala, esta palavra entra neste coração, irmão, que precisa, e quando ele abre o coração, Jesus entra e transforma essa vida, e você vê essa vida transformada pelo poder da palavra, não tem preço. E é para isso que nós fomos chamados. Aleluia! 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 Esse etíope veio, cultuou a Deus, saiu, ficou ali, mas estava vazio de Deus. Quantas pessoas entram e saem das igrejas, irmãos, vêm para Jesus, mas não vêm buscar a salvação da sua alma, não, nem buscar os seus próprios, suas próprias vontades, os seus próprios desejos, as coisas que ele quer dessa vida. Não, irmão, não busca as coisas desse mundo. Buscai primeiro as coisas que é do céu, buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas que é do alto, buscai aquilo que jamais, irmão, vai perecer, é eterno, é a salvação em Cristo Jesus. E você é escolhido de Deus, mulher, você é escolhido de Deus, homem de Deus, jovem de Deus, criança, você é escolhido. Alegra-te no Senhor, porque Jesus te ama e Ele nunca nos deixa só, irmãos. Não se tristeça, alegrai-vos no Senhor. Esse homem estava angustiado, vazio, triste, desesperado. Ele teve um trabalho de deixar a sua cidade, Gaza. Então ele subiu a Jerusalém para participar, ouvir, ver, tentar entender. Ele queria, mas vazio. Quantas pessoas entram, irmão, quer ouvir? Eu louvo a Deus, irmão, porque você está num lugar, irmão, que você precisa entender que você precisa buscar mais de Deus, precisa orar mais, precisa ler mais a Bíblia, precisa estar nos encontros dos lares, você precisa estar nos cultos, você precisa estar toda hora buscando mais de Deus, com alegria na alma. Mas muitos vêm porque tem que vir. Não é assim, eu vou, mas, irmão, Deus conhece o coração do homem. Tudo que nós fazemos, irmão, com alegria, cresce. No seu trabalho, se você está num lugar, irmão, que você não gosta do seu trabalho, eu sinto muito em te dizer, é sofrimento. Se não gosta, dobra o joelho, vai orar, pede a Deus: Jesus, faz com que eu goste. Quando você passa a gostar, irmão, pode ninguém gostar, mas você vai feliz. É interessante, mas é isso que Deus faz. Você está num lugar que é horrível para todos, mas você orou a Deus, Ele te deu o que ninguém tem. Aí você está num lugar feliz. Como é que pode? Explica isso. É Jesus na sua vida. Não importa o que aconteça, você é feliz, porque Jesus é a tua felicidade. Jesus é a nossa luz. Jesus é a bússola, Jesus é o alfa e o ômega, Ele é o autor da fé, é Ele que muda a história de qualquer ser humano em todas as áreas, irmãos. Então, se você entender isso, é o princípio. Aonde você estiver, você pode estar no lugar e você não está bem. Ore a Deus, Deus vai tirar isso, vai arrancar o inimigo muitas vezes. É uma situação complicada, então você ora mais, busca mais, pede mais. Daqui a pouco você está feliz, e quando você faz as coisas com felicidade na alma, como é bom, irmão. Imagine você vir para a igreja como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai, à casa de Deus. Ele se alegrou, irmão, se alegre, venha com alegria. A luta está grande, mas venha com alegria, porque Jesus quer te usar para alegrar aqueles que estão tristes. Esse homem estava triste, abatido,
saiu vazio. Mas aí Jesus diz, o Deus Todo-Poderoso, vai, Filipe, desce ao deserto, sai da tua zona de conforto, quero te usar. Alcançou o eunuco levou a palavra para outra nação. Imagine o eunuco, viu Filipe, do nada, desce as águas, do nada Filipe vai embora. Meu amado, que coisa extraordinária esse homem viu. Ele foi batizado. Esse homem viu algo maravilhoso. Um homem, do nada, teletransportou. Imagine. Ele viu isso. E a palavra de Deus diz que ele se alegrou e voltou alegre para a sua casa. A maior alegria do homem é ter um encontro com Jesus. A maior alegria do homem, do ser humano, é deixar Jesus entrar no seu coração e fazer morada. A maior alegria é entender a palavra de Deus de salvação. A maior alegria é saber que Ele dos altos céus cuida de nós com o carinho de Pai. A maior alegria é saber que um dia estaremos à mesa do Cordeiro. A maior alegria é sabermos que um dia estaremos com Ele na glória, no lugar maravilhoso, adorando, glorificando e agradecendo a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Que alegria, irmãos! Alegre-se porque o Senhor te ama. Alegre-se porque você é alguém que Jesus quer usar para ganhar almas para o seu reino. Aleluia! Precisamos ser Filipe, irmão. Precisamos ser os Filipes espalhados por toda a terra, evangelizando, discipulando. E é isso que esse ministério tem feito. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Geraldo, que discipulou aqui. E que como foi lindo e como é bom. Precisamos discipular. Precisamos ver as pessoas descendo as águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e saindo uma nova vida, um novo ser, cheio do Espírito Santo. E nós temos que fazer o ide do Senhor, porque assim Ele nos ordenou. Ide por todo o mundo, por todos os lugares, irmãos. Você é um instrumento vivo na mão de Deus. Jesus quer te usar para trazer paz para dentro dos lares. Jesus quer te usar para você ser a pessoa que vai fazer a diferença na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e na sua parentela. Porque é Ele que é o teu Deus. O que é impossível para mim e para você, para Ele jamais é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus é maravilhoso. Romanos 10, 13 e 15 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aleluia! Pai, irmão, pregue a palavra, fale de Jesus, irmão, diga o que Jesus fez na sua vida. Fale, não pare, porque Jesus quer te usar. Tem alguém que está dentro de uma carruagem espiritual, está sofrendo, precisa ouvir uma palavra de Deus, e é você que Jesus quer usar. Está sofrendo, irmãos. Por mais que a pessoa diga que está feliz, ninguém é feliz sem Jesus dentro do seu coração. Tudo é mentira, engano e engodo. A verdadeira felicidade é aquele que tem um encontro com Jesus ressurreto e deixa Ele entrar no seu coração e fazer morada para sempre. Aleluia!
Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Que cada um aqui, irmãos, seja esses pés que caminham, levando a boa nova para todos, sem exceção, falando do amor de Jesus, dizendo o que Jesus foi, do que Jesus é, e do que Jesus fez, e do que Jesus representa, do que Jesus é para todo sempre, o Deus eterno, Salvador das nossas almas, o pão da vida, o autor e consumador da nossa fé, o Rabi da Galileia, Jesus o Nazareno. Ele é o Todo-Poderoso, o que há de vir, e Ele está conosco para todo sempre e eternamente, para a glória de Deus. E se você crer, diga glória a Deus e aplauda o Senhor e glorifique a Deus, porque Ele é eterno. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Jesus é bom. Eu louvo a Deus, porque aqui eu creio, pela fé. Tem muitos Filipe aqui. Filipe, mulher e homens, entendam, você é escolhida de Deus, escolhida de Jesus, para pregoar as boas novas. Amém? Jesus é bom e nós louvamos a Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça, Pai, por esta palavra, Pai. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a sermos discípulos verdadeiros, Pai. Nos ensina, meu Pai, a sermos missionários das Tuas boas novas. Nos ensina, meu Pai, a pregar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Senhor Jesus, nos usa, Pai, com autoridade. Pai, usa cada um aqui, Deus, para pregar a Tua palavra de salvação nesse tempo, Pai. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Jesus, obrigado, Pai, e que o Senhor Jesus, Pai amado e bendito, Deus eterno, Pai poderoso da glória, Pai, ensina, Senhor Deus, a cada um de nós sermos discípulos Teu verdadeiro, Pai, para Te amar, Pai, para amar a Tua obra, Senhor, fazer a Tua vontade, Deus, não a nossa, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. A Ti, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus, e você diz amém, e aplauda o Senhor, aleluia!